Olá a todos, meu nome é Fabrício. Nós vamos dar início à resolução da nossa lista de estudo do sinal senoidal de eletricidade 2. Começando então a primeira questão, ele diz assim: calcule a tensão média gerada em uma bobina de 200 espiras, que é submetida a um fluxo magnético que varia de 0,1 Weber para 0,19 Weber no tempo de 0,3 segundos. Certo, então essa é uma questão de cálculo da tensão média induzida. Qual é a fórmula da tensão média? Nós temos então aqui que a tensão induzida é igual ao número de espiras vezes a variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo. Substituindo esses valores, nós temos que a tensão induzida média vai ser 200, que é o nosso número de espiras, ele deu aqui no enunciado, vezes a variação do fluxo magnético. Variou de 0,1 para 0,19. Então, como é que nós calculamos a variação? 0,19 menos 0,1, ou 0,10. Dividido isso pelo ΔT, que é a variação de tempo. Foram 0,3 segundos. Simplificando, nós obtemos aqui embaixo, é igual a 200 vezes 0,09 dividido por 0,3. Isso vai ficar 200 vezes 0,3, 0,09 dividido por 0,3 a 0,3. Isso vai dar, então, 60 volts. É a tensão média induzida por conta da variação do fluxo magnético nesse intervalo de tempo. Questão 2. A mesma bobina de 200 espiras está submetida ao mesmo fluxo magnético, que fica variando de 0,1 Weber para 0,19, mas agora é mais rápido, é no tempo de 0,12 segundos. Qual é o novo valor da tensão média gerada? Mais uma vez, com a nossa fórmula, tensão média é igual ao número de espiras vezes ΔΦ sobre ΔT. ΔΦ, aqui é a variação do fluxo. Substituindo os valores, o número de espiras é o mesmo, a variação do fluxo magnético é a mesma, só que o tempo agora mudou, o tempo diminuiu de 0,3 para 0,12. Fazendo os cálculos, vai ficar 200 vezes 0,09 dividido por 0,12. Isso vai ficar 200 vezes 0,75, que corresponde a 150 volts. Então, observe que o mesmo fluxo, só que agora variando em um tempo menor, aumentou a tensão média gerada. Questão 3. Calcule a tensão média gerada em uma bobina de 120 espiras, o número de espiras agora é diferente das questões anteriores, que está submetida a um fluxo magnético que fica variando de 0,04 para 0,22 Weber, no tempo de 500 milissegundos. Mais uma vez, qual é a nossa fórmula da tensão média induzida? N vezes ΔΦ sobre ΔT. Nesse caso, N 120 vezes ΔΦ, a variação do fluxo magnético, vai ficar 0,22 menos 0,04, dividido pela variação do tempo. O que é 500 milissegundos? Esse prefixo mili corresponde a 10 a menos 3, então isso é a mesma coisa que 500 vezes 10 a menos 3 do segundo. Substitui então aí no denominador. 500 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa aqui, ó, 5 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3, que isso vai ficar igual a 5 vezes 10 a menos 1, que é igual a 0,5. Então, indo lá para a nossa fórmula, aqui é igual a 120 vezes 0,22 menos 0,04, 0,18, dividido por 0,5. Isso vai ficar 120 vezes 0,36, que corresponde a 43,2 volts. Questão 4. Sobre o sinal abaixo, responda sim ou não a cada pergunta. Então, nós temos aqui esse sinal. Observe o seguinte, nesse sinal, ele é uma tensão contínua ou alternada? É uma tensão contínua. Por que uma tensão contínua? Porque ele não está mudando de sentido. Apesar dele mudar de módulo, ele não muda de sentido. Para ele ser uma tensão alternada, ele teria que passar aqui para baixo, que significa que ele estaria mudando de sentido. Apesar de estar mudando de módulo na tensão contínua. É uma senoide? Não é uma senoide. Por que não é uma senoide? Então vamos colocar aqui, não é uma senoide. Para ser uma senoide, ele teria que ir para aqui para baixo, certo? A senoide ela faz isso. Então ela vem aqui, está mal desenhado, mas dá para perceber. Não teria essa parte de cima. Então aqui na verdade é o módulo da senoide, ou é uma onda retificada. Isso daqui é uma onda retificada.
É contínuo? É contínuo, sim. Por que é contínuo? Para você determinar se é um sinal contínuo ou não, basta ver se você pode percorrer esse sinal sempre colocando um lápis aqui. Você conseguiria percorrer esse sinal sem tirar a mão do papel? Sim. Né? Se você fosse percorrer aqui o sinal, ó, todo momento você pode percorrer o sinal sem tirar a mão do papel. Então, ele é um sinal contínuo. Tem frequência de 0 Hz? Um sinal com frequência de 0 Hz é um sinal constante, ou um sinal que não tem um período. Aqui, no caso, não tem frequência de 0 Hz, porque você percebe que essa parte da onda daqui, ó, essa parte daqui da onda está sempre se repetindo. Então, aqui são 10 milissegundos, eu vou ter que aqui, ó, vão ser 5 milissegundos. Então, esse meu sinal ele tem um período t de 5 milissegundos, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3 do segundo. E a gente sabe que a frequência é igual a 1 sobre o período. Então, nós vamos ter que a nossa frequência desse sinal é igual a 1 sobre 5 vezes 10 a menos 3. Que isso daqui vai ficar, então, a nossa frequência desse sinal é igual a 10 a menos 3, está no denominador, passo para o numerador, fica 10 ao cubo. 10 ao cubo dividido por 5. Isso daqui é a mesma coisa que 1000 dividido por 5, que é igual a 200 Hz. Então, aqui é não. Não. Qual é a frequência desse sinal? A frequência é 200 Hz. 200 Hz. Ele pergunta ainda, tem período 10 milissegundos? Você pode olhar aqui, 10, então o período é 10 milissegundos. Mas não, olhe, aqui a onda está se repetindo pela segunda vez. Então, o período é esse intervalo aqui, 5 milissegundos. Né? O menor intervalo de tempo que ela leva para começar a se repetir. Então, o período dela, aqui é não, o período dela é igual a 5 milissegundos. É estabilizado? Eu suponho que ele queira dizer com um sinal estabilizado um sinal constante, certo? Então, não é, porque ele está variando. Ele é um sinal pulsante. É pulsante? Sim. Porque o que quer dizer um sinal pulsante? Significa que ele está variando, né? Variando o módulo. É pulsante. Sim. Tem período de 5 milissegundos? Sim. Nós já vimos que o período dele é 5 milissegundos. Próxima questão. Observe a senoide abaixo e, com base nos dados apresentados, calcule o tempo correspondente dos momentos A, B, C, D e E. Então, observe, aqui nós temos a senoide. Primeiro, nós vamos calcular o período dela. Quando é que a senoide começa aqui a se repetir? Ela começa a se repetir nesse ponto daqui, certo? Então, nós temos aqui um ciclo, aqui outro ciclo e aqui mais um ciclo. Então, nós temos 3 ciclos aqui. O tempo total está sendo de 24 milissegundos. Então, 3 ciclos, certo? 3 ciclos que eu vou representar aqui. O C corresponde a 24 milissegundos. Quanto vai ser um ciclo? Um ciclo vai ter, então, um período de 24 sobre 3, que é 8 milissegundos. Então, eu sei que o meu ciclo aqui tem um período de 8 milissegundos. Então, eu já sei quanto é B. B é igual a 8, certo? Milissegundos. Quanto vai ser, então, meio ciclo de onda? Vai ser metade de 8. Então, aqui é 4. Então, eu sei que cada meio ciclo de onda leva 4 milissegundos. 4, 8, aqui mais meio ciclo vai ser, então, igual a 12, mais meio ciclo igual a 16, mais meio ciclo igual a 20 milissegundos, mais meio ciclo, 24 milissegundos. Pronto. Próxima questão. Calcule a frequência do sinal da questão anterior e determine o tempo que dura cada semiciclo. Nós já vimos que o período dela, ou seja, o tempo de um ciclo, é igual a 8 milissegundos. 8 milissegundos, certo? Porque aqui, então, nós vimos aqui um período, 2 períodos, mais um período, 3 ciclos. Se um período, um ciclo completo, leva 8 milissegundos, um semiciclo vai levar 4 milissegundos. Então, aqui, daqui para aqui, é um semiciclo. Quanto é a frequência? Frequência é igual a 1 sobre período. Então, nós vamos ter que F é igual a 1
dividido, quanto é o período? 8 milissegundos. 8 vezes 10 a menos 3. Então, aqui vai ficar 1000 dividido por 8, que vai ficar, certo? 10 a menos 3 passa para cima, 10 ao cubo, 1000 dividido por 8, que é igual a 125 Hz. Tá certo? 125 Hz, é isso aí. Então, a frequência 125. Observe o sinal sonoro abaixo. Nele, quanto tempo leva para a tensão sair de zero e atingir a tensão de pico Vp? Aqui, nós temos a tensão de pico, Vp. O período é igual a 40 milissegundos. Então, eu tenho que o meu T é igual a 40 milissegundos. Nós sabemos, então, que aqui, ó, um semiciclo vai ser 20 milissegundos. Quanto vai ser aqui o tempo que ele leva para atingir Vp? Vai ser metade de um semiciclo. Então, aqui, ó, é igual a 10 milissegundos. Certo? Então, quanto é o tempo que ele leva? A resposta vai ficar 10 milissegundos. Pronto. Vamos aproveitar e calcular a frequência desse sinal. A frequência é igual a 1 sobre o período. Vai ficar, então, 1 dividido, quanto é o período? 40 milissegundos vezes 10 a menos 3. Isso daqui é a mesma coisa que 1 dividido por 40 vezes 10 a menos 3 é 4 vezes 10 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 10 vezes 10 a menos 3. Isso daqui vai ficar, então, 1 dividido por 10 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 2. 4 vezes 10 a menos 2. Quanto é que vai ficar a frequência, então? A frequência é igual a 10 a menos 2. Eu passo aqui para cima, vai ficar 10 ao quadrado, que é 100. 100 dividido por 4, que é igual a 25 Hz. Pronto. Questão 8. Observe o sinal senoidal abaixo. Nele, quanto tempo leva para a tensão sair de zero e atingir a tensão de pico Vp? A tensão de pico, ó, mais uma vez aqui, ó, Vp. O tempo de dois períodos, aqui você tem, ó, um período, ela começa a se repetir de novo, outro período. Então, eu sei que dois períodos agora, ó, dois períodos, leva 40 milissegundos. Então, um período, T, vai ser igual a 20 milissegundos. Então, aqui é 20. Logo, aqui vai ser 10 e aqui vai ser 5 milissegundos. Então, a resposta dessa questão, 5 milissegundos. Vamos calcular a frequência dessa também, ó. Frequência é igual a 1 sobre o período. Vai ficar igual a 1 sobre 20 vezes 10 a menos 3. Quanto é que vai ficar a frequência? 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 2, que vai ficar 100 dividido por 2, que é igual a 50 Hz. Ou seja, nós diminuímos o período, a frequência aumentou. Com relação à questão anterior, né? Sim, questão 9. Simão diz que as tensões das questões anteriores possuem a mesma frequência. Você concorda com ele? Justifica com cálculos. Nós, inclusive, já calculamos, né? Então, vamos fazer de novo. Essa questão daqui, ó, a gente já viu que essa daqui tem um período T igual a 20 milissegundos. Essa daqui nós temos que T é igual a 40 milissegundos. Então, nessa daqui, quanto foi que ficou a frequência? Frequência é igual a 1 sobre 20 vezes 10 a menos 3, que vai ficar a mesma coisa que 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 2, que nós já vimos que vai ficar 100 dividido por 2, que é igual a 50 Hz. 50 Hz. E aqui nós temos que a frequência desse lado é igual a 1, qual é o período? 40 vezes 10 a menos 3, 40 milissegundos, que vai ficar 100 dividido por 4, que é igual a 25 Hz. Então, Simão está errado. Nós aqui justificamos com cálculo. Não tem como a frequência ser, de cara você vê, não tem como a frequência ser igual, porque o período é diferente, né, nas duas. Então, não, porque em uma a frequência é 50 Hz e em outra a frequência é 25 Hz. Questão 10. Se na questão 8, qual é o gráfico da questão 8 aqui?
o tempo que a tensão leva para sair de zero e atingir o valor de pico fosse de 4 milissegundos, qual seria o valor do período daquele sinal? Então, ele está dizendo o quê? Aqui é a tensão de pico. Se o tempo que ele leva para chegar aqui fosse de 4 milissegundos, qual seria o valor do período? Eu sei que para chegar aqui é 4 milissegundos, eu sei que aqui está exatamente na metade desse semiciclo. Então, aqui vão ser 8 milissegundos. E um semiciclo vai levar, então, 16 milissegundos. Pronto. Qual o valor do período daquele sinal? O período vai ser 16 milissegundos. Se na questão 7, qual é o gráfico da questão 7? Esse daqui. O tempo que a tensão leva para sair de zero e atingir o valor de pico fosse de 1 milissegundo. Então, aqui está o valor de pico. O tempo, 1 milissegundo. Qual seria o valor da frequência daquele sinal? Nós precisamos calcular o período. Se para ela chegar aqui a 1 milissegundo, metade do semiciclo, para ele percorrer um semiciclo, vai ser 2 milissegundos. E um ciclo vai ser, então, 4 milissegundos. Então, eu tenho que o período t é igual a 4 milissegundos. Quanto é que vai ser a frequência? A frequência é igual a 1 sobre o período. 4 vezes 10 a menos 3. Isso daqui é a mesma coisa aqui em 1000, dividido por 4, que vai ficar igual a 250 Hz. Então, a frequência, neste caso, seria 250 Hz. Questão 12. Observe a senoide abaixo. Essa é a senoide. E com base nos dados apresentados, calcule o tempo correspondente dos momentos A, B, C, D, E e F. Então, ele aqui está dando tempo para atingir o valor de pico, V de P. A gente sabe que esse tempo daqui está na metade de um semiciclo. Então, aqui A, quanto é que vai ser A? A vai ser igual ao dobro de 1,2. Aqui você vai ter, então, que A é igual a 2,4. Se daqui para cá é 2,4, o tempo que ele leva para percorrer o próximo semiciclo é o mesmo. Então, aqui vai ser 2,4 mais 2,4, aqui vai ficar 4,8. Mais 2,4, chega em C, vai ficar 7,2. Mais 2,4, 9,6. Mais 2,4, 12. Mais 2,4, 14,4 milissegundos. Ou seja, você tem esse tempo daqui, você multiplica por 2, você acha o tempo de um semiciclo. E aí você vai sempre somando aqui para achar esses valores aqui, B, C, D, E e F. Questão 13. As tensões senoidais abaixo possuem diferentes valores RMS. Determine com cálculos VP, tensão de pico, e VPP, tensão de pico a pico de cada um. Então, a gente sabe o seguinte, que a tensão RMS, ou a tensão eficaz, ela é igual à tensão de pico dividido por raiz de 2. Logo, nós temos que a tensão de pico é igual à tensão eficaz vezes raiz de 2. Lembrando, o que é a tensão eficaz? A tensão eficaz é o valor da tensão contínua que realizaria o mesmo trabalho que a tensão alternada dada. Então, como nós temos aí a tensão eficaz, para nós acharmos a tensão de pico, basta nós multiplicarmos por raiz de 2. Então, só um minuto. Nós vamos fazer. Quanto é a tensão de pico aqui, nessa primeira senoide? Tensão de pico vai ficar tensão eficaz, 330 vezes raiz de 2. Daqui a pouco eu faço a conta. Aqui, quanto é que vai ficar a tensão de pico? Tensão de pico é igual a tensão eficaz, 12 vezes raiz de 2. E aqui, quanto é a tensão de pico? Tensão de pico é igual a 48 vezes raiz de 2. Fazendo as contas, então, trezentos e trinta vezes raiz de 2 vai ficar aproximadamente 466,7 volts. Aqui vai ficar 12 vezes raiz de 2
dá aproximadamente 16,97 volts. E aqui, 48 vezes raiz de 2, 67,88 volts. Nós calculamos a tensão de pico. Observe que a tensão de pico a pico, aqui, ó, ela é o dobro da tensão de pico. Certo? Porque esse valor aqui tem o mesmo módulo desse valor daqui. Né? Aqui é menos V de P. Então, a tensão de pico a pico é 2 vezes a tensão de pico. Para a gente calcular, então, mudar só a cor. Para a gente calcular, então, ó, a tensão de pico a pico, aqui, quanto é que ficaria a tensão de pico a pico? Vai ficar o dobro disso. O dobro de 466,7. Basta multiplicar por 2. Vai ficar o quê? 933,4 volts. Aqui, ó, como é que nós vamos ter tensão de pico a pico é igual a 2 vezes tensão de pico, que vai ficar 16,97 vezes 2. 33,94 volts. E aqui, tensão de pico a pico, mesma coisa, 67,88 vezes 2, 135,76 volts. Então é isso. Por enquanto, fizemos essas questões. Em vídeos futuros, terminamos a lista. Até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau.